tarde, meu povo querido. Então, hoje nós vamos assistir mais um conteúdo novo de biologia. Importante que vocês assistam o vídeo, façam o comentário para poder eu validar a sua presença, tá certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem o esquema, me chama pelo WhatsApp. Aí façam uma pergunta que eu tô ali para ajudar vocês, tá certo? Então, continuando aqui, vamos passar para a próxima. Desculpa, eu sempre me confundo a tela do celular com a tela da TV. Então, hoje a gente vai falar sobre a alteração genética na espécie humana, que é o capítulo 12 do nosso livro didático, que fica entre as páginas 140 a 147, certo? Então, quando a gente fala de anomalias genéticas, são aquelas doenças que a pessoa apresenta, como, por exemplo, as síndromes, como a síndrome de Down, de Klinefelter, né, que os traços da pessoa aparecem uma anomalia, como, por exemplo, síndrome de Down. A língua da pessoa que tem síndrome de Down é um pouquinho mais curta, e tem as orelhinhas, os olhinhos repuxados, né? Então, é uma síndrome. E ele é um defeito genético. Ele vem de uma anomalia genética, certo? E essa anomalia pode ocasionar onde? Aí existem duas características de anomalias genéticas que afetam a espécie humana. É um defeito no gene ou um defeito no cromossomo, na estrutura do cromossomos. Como a gente viu em genética humana, o nosso corpo ele é formado por quantos pares de cromossomos? 46 pares, onde 23 é herdado do homem, né? E 23 é da mulher. Lembrando, tirando dessa conta, 22 são autossomos, tanto do homem como da mulher. O que é autossomos, professor? Eu falei lá no comecinho de genética. É aquela herança genética herdada de pai para filho. As características genéticas que vêm num cromossomo. O cromossomo é isso aqui, certo? Onde tem o A, o Azão, o Azinho, o Bzão, o Bzinho. Então são a herança genética que vem dentro desse cromossomo. Então 22 pares vêm do homem, 22 da mulher, formando 44 autossomos, né? E o que dá a características sexuais são 2 cromossomos sexuais, né? E carrega a formação do homem e da mulher. Então ele diz o seguinte, que pode estar o defeito num gene ou na formação do cromossomo, né? Como é esse defeito no gene ou na formação do cromossomo? Você pode me perguntar. Vamos passar para o próximo slide. Aí eu vou falar. Como eu falei, ó, aqui tem uma criança, tá vendo? Nós temos 46 pares de cromossomos, certo? Por que eu tenho aqui só 23 na dupla? Se você for contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então era para ter o quê? No 23, o dobro dele é 46. Mas, professor, a síndrome de Down, que é aquela característica que eu falei das pessoas portadoras de Down, que são essas aqui, existe um problema na hora de duplicar o cromossomo. Então aqui, ó, tá vendo, ó? 2, 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 2. Mas quando chega no cromossomo 21, apareceu 3, né? Então, por que apareceu 3? Então, quando aparece um erro nesse cromossomo, que é o chamado cromossomo 21, ele causa a síndrome de Down. De vez ele aparecer 2, ele aparece numa chamada trissomia. Que é a repetição do último cromossomo. E isso vai ocasionar a doença chamada
síndrome de Down. É um erro no sequenciamento genético. Ele pode dar esse aumento ou essa falta. Ele pode dar num alelo, né? O que é um alelo? É quando você só tem um pedaço de um cromossomo, a metade de um cromossomo. Ele pode dar essa doença. E assim por diante. Então, todas essas alterações genéticas, elas podem trazer consequências, né? Anomalias, né? Então, eu quero que você entenda isso. Eu vou pegar outro exemplo aqui. Essa daqui é a chamada síndrome de Klinefelter. Então, deixa eu apagar aqui, pessoal. O que é a síndrome de Klinefelter? É porque está meio ruim aqui. Mas um problema mental pode acontecer. Problema de fala, né? Pode os órgãos genitais não desenvolver. Então, ó, a pessoa normal é desse jeito, mas a pessoa com Klinefelter tem um ombro um pouco mais largo e um crescimento maior dessa parte das mamas, né? E também ele pode ter uma anomalia no órgão reprodutor. Aí você vai ver que essa pessoa ela tem dificuldade de falar, ela tem problemas com leitura, ela tem problemas de raciocínio e desenvolvimento lógico, né? Por quê? Porque ela tem essa síndrome chamada Klinefelter. E essa síndrome é genética? Ela vem da onde? De um erro do cromossomo. Aqui foi um erro alênico, ó. Ele produziu 2 cromossomos e aqui surgiu um Y no meio, no último cromossomo. Então, quando se faz a varredura cromossômica, ele apresenta esse erro, certo? Então, causa essa síndrome. E existem outros erros também, vocês podem ver. Eu até trouxe aqui alguns. Por exemplo, aqui a polidactília, que é quando nasce 6 dedos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, um pequenininho aqui, para nascer 6 dedos. Isso daí é uma doença autossômica. É uma doença de característica dominante, de alelos dominantes. Então, é uma anomalia genética. Ó, nós temos também, além da polidactília, a sindactília, que é a junção. Isso daqui nasce pregado os dedos, então ele só tem 4, ó. Aqui nasce tudo junto, aqui nasce tudo junto. Então é a chamada sindactília. Lá vocês vão ver no slide de vocês. O albinismo, que é aquela criança que nasce toda branquinha, sem a melanina no corpo, que dá pigmentação, a cor. Por isso que essa pessoa não pode andar num sol, porque ela senão pode chegar até a morte, né? É devido uma inibição do alelo. Então a gente tem pessoas assim que elas têm que usar protetor solar de fator 100 e não pode se expor ao sol porque senão... E ela tem uma dificuldade de enxergar porque ela não tem pigmentação nos olhos. Se você prestar atenção, a pessoa que é albina, ela tem os olhos vermelhos, certo? É como o gato. Se você tem um gato branco de olhos vermelhos, esse gato ele é um gato albino, certo? Lábio leporino, né? Essa doença aqui, ó, que onde há uma má formação genética entre o nariz e a boca, lábio leporino. A de Pfeiffer, que são esses crescimentos de anomalia, né? Então é a síndrome de Pfeiffer. Então são vários tipos de doença. É interessante vocês, quando puderem, eu vou botar alguns vídeos lá, derem uma olhada nesses vídeos mostrando cada síndrome, certo? Então vou colocar alguns vídeos mostrando sobre isso. E é bom vocês verem. Tem um filme também muito bom chamado Óleo de Lorenzo, que ele fala de uma doença chamada ADL, que é adenoleucodistrofia. Quem puder assistir, também indico um filme muito bom para vocês entenderem esses tipos de anomalia genética, tá certo? Então eu agradeço desde já a presença de quem estava aqui. Quero que faça um comentário para eu poder validar a sua presença. Desejo a vocês um excelente final de semana.
Que Deus abençoe cada um de vocês nas suas casas, nas suas famílias, certo? Que possa, né, cada vez mais abençoar todos nós, né? Porque a gente está passando por esse momento difícil, mas vai passar, vai sair essa vacina e a gente vai se curar, né? A gente vai ter uma forma de poder combater essa doença. Então eu agradeço, fiquem com Deus, aqueles que assistiram, aqueles que não assistiram, assistam depois, façam um comentário para mim poder validar a presença de vocês. Um beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, meu povo. Obrigado por tudo.